para impulsionar o avião. E basicamente o combustível serve para quê? Para girar a hélice ou para fazer a turbina funcionar? O combustível ele serve para você transformar energia, né? Ele é um líquido, então através da mudança química ali, ele pega fogo e ele pega essa energia calorífica que vai para a turbina, e a turbina faz mover todo aquele gigante motor ou hélice, né? Ou aquela pá do motor a jato ou uma hélice para dar propulsão para o avião. E é isso que faz ele ir para frente e não cair sustentado pelo ar, né, que vem de baixo, imagino eu. Explicando de uma maneira bem simples. Bem simples. Faz conta que você está no mar com esqui e tem uma lancha que vai te puxar. Tá. Se você está parado, você está afundado. Isso. Na hora que a lancha começa a andar, você começa a subir e teu esqui fica ali. É um processo semelhante. Não é igual, tá? Senão, depois vem os haters aí falar, o cara tá ensinando errado. Não é isso. Mas enquanto você tiver velocidade na lancha e não cair do esqui, você não vai afundar. O avião é semelhante. Enquanto ele tem velocidade horizontal e determinado ângulo, não adianta ele estar assim, porque assim quem voa é foguete. Tá. O avião tem um ângulo máximo que ele pode voar. Enquanto ele estiver nesse ângulo do esqui, ele não vai cair nunca, mesmo que ele perca os motores. Perder os motores, ele vai planando, só que agora ele tem que arrumar um lugar para pousar, né? Não, mas não vai chegar um ponto que ele vai despencar? Ele não vai embicar? Não. Não, Tipo, isso é treinado pelos pilotos, sabe? Você perde um motor ou perde os dois motores, você vai planando. Aliás, tem um recorde de planeio. Foi um acidente que aconteceu com um avião do Canadá. Estava indo do Canadá para a Europa e no meio do oceano teve um problema de vazamento de combustível porque os mecânicos instalaram um componente errado no motor, perdeu todo o combustível do avião e os dois motores apagaram. Os caras planaram por 26 ou 27 minutos. Caramba. Eles voaram mais de 300 quilômetros. Estavam muito sem alto. motor. Estava muito alto, porque existe uma razão de planeio em avião. Por exemplo, perdeu os dois motores. Um avião desse, que era um A330, acho que era um A330. A razão de planeio dele é de 7 a 9 para 1. O que significa isso? A cada 9 metros que ele vai para frente, ele perde 1 metro só. Tá. Tem um cálculo já para isso? Tem um cálculo para isso. Aí a altitude que eles estavam, calcularam onde eles poderiam chegar e por sorte tinha uma ilha, né? Os Açores estavam ali na frente e ele direcionou para os Açores, foi pilotando sem nenhum motor funcionando e pousou na pista. Caramba! E não aconteceu nada com ninguém. O avião, ele fez um pouso mais duro, né? Que absurdo! Mas voltou a voar depois. Se você estivesse dentro desse avião, qual seria a sua sensação? Sensação que está caindo mais rápido que o normal, ou não? Não. A mesma razão de descida. Pareceria uma descida normal. Caramba! Só que extremamente silenciosa, porque não tinha motor, né? Só o barulho do vento. Aquele caso que aconteceu no Rio Hudson lá, seria mais ou menos mais ou menos aquilo, isso. Você viu? Perdeu os dois na decolagem e ele foi planando até pousar no Rio. Cara, que doideira! Imagina o pânico de você estar no meio Tava no meio da cidade de Nova York. Ele chegou a sobrevoar a cidade, atravessou. Ele decolou de LaGuardia, né? Prédio para tudo quanto é lado ali. E ele... Foi bom ter dado problema logo de cara ou isso é ruim? Não, isso é muito ruim. É muito ruim. O ideal, né, se é que existe ideal, não existe ideal para acidente. Menos pior, né? Quanto mais alto você tiver, melhor. Justamente por causa da razão de planeio. Você tem tempo de planejar onde você vai pousar. E ali eles tomaram decisões muito rápidas. E ele decidiu pousar no Rio porque ele não conseguiria voltar para o aeroporto. Não tinha esse cálculo, não daria para chegar ele... Pelo que ele avaliou na hora, ele falou, se eu voltar, eu não chego. E, eu caí no meio de prédio, é bem pior do que tentar o Rio. E ele foi para o Rio. Caramba. Esse é um das coisas que as pessoas falam assim, se o avião um dia for autônomo, de inteligência artificial, não tem mais piloto, será que um algoritmo tomaria essa decisão que esse cara tomou? Exatamente. Porque... Esse é um ponto, só que eu tenho um ponto também. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta dessas pessoas. Porque se ele chega à conclusão que dá para voltar pro aeroporto? Pro aeroporto e dá para pousar no Rio, mas no aeroporto ele teria a integridade do avião ficaria melhor e no Rio, por exemplo,
ele machucaria mais o avião. E ele tem um parâmetro de tentar salvar as pessoas e também manter o avião na melhor qualidade, assim. Aí ele ia por lá, mas, porra, esse daqui tava mais perto. Você entendeu o meu pensamento? Mas ele não... nessa hora, você não pensa... Não, tô falando se fosse uma máquina, se fosse se fosse uma máquina? Uma inteligência. Que ela tivesse essas programações. Um humano, claro que nunca vai pensar na máquina. Mas a máquina faria, vou tentar o melhor dos mundos. Trazer o avião inteiro e trazer todo mundo. Sendo que aqui eu vou ferrar com o avião, mas vou salvar todo mundo. Então ele vai tentar o melhor dos mundos. Isso, ele vai fazer milhares de cálculos por segundo. Mas tem uma coisa interessante. Na hora que ocorreu a colisão com os pássaros, que é esse acidente especificamente, um bando de ganso canadense passou na frente do avião e os 2 motores não suportam isso. O tempo que um ser humano demora para identificar o problema é muito maior do que a inteligência artificial faria. Entendeu? Para a inteligência artificial seria muito rápido. Perdi os 2 motores, eu estou a tal altitude, o vento é tanto, já está todos os cálculos ali disponíveis para ele tomar a decisão. E de repente seria mais fácil voltar para o aeroporto. E essa é uma das questões que o filme levanta. Que no simulador de voo, os pilotos conseguem voltar para o aeroporto na altitude que ele perdeu os 2 motores. E aí o piloto fala, mas vocês não estão levando em conta o tempo que eu levei para identificar o problema. Põe mais 7 segundos aí, que foi o tempo que eu levei. Pô, 7 segundos é nada. Mas foi o tempo necessário para ele identificar. E aí com 7 segundos o avião não chegava mais. Cara, 7 segundos muda totalmente o panorama do negócio.